A paz do Senhor. A lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, conforme publicação da CPAD, ela tem por título A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. No texto áureo diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Está no Salmo 103, versículo 20. A verdade prática diz: anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 35. Diz assim: E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O objetivo geral dessa lição é mostrar os anjos como seres espirituais reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia seu povo. Como objetivos específicos, nós temos no ponto 1, expor a identidade dos anjos. No ponto 2, explicar a natureza e o ofício dos anjos. No ponto 3, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E no ponto 4, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Como nós já começamos a explicar desde a semana passada acerca desse tema da batalha espiritual, e na semana passada, por sinal, nós conceituamos o que é batalha espiritual e chamamos a atenção para a realidade dessa verdade bíblica, que a batalha espiritual é bíblica. Falamos acerca de alguns conceitos, digamos, algumas crenças acerca de batalha espiritual que não fazem parte da nossa fé por não ter respaldo bíblico, e falamos acerca da realidade, da existência do mundo das potestades, dos principados das trevas. Nessa lição, nós vamos falar comentar um pouco acerca dos anjos. Semelhantemente como o diabo e os demônios são reais, nós queremos destacar nessa lição a realidade, da Bíblia mostrar que também os anjos não são mitos, não são lendas, mas são seres espirituais que atuam na vida dos que se entregam a Cristo e têm Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nós queremos mostrar a realidade dos anjos. Nós precisamos entender o seguinte, que a Bíblia Sagrada, ela fala de um Deus que não muda. Quando a Bíblia Sagrada fala acerca do mundo espiritual, por exemplo, do que acontece no céu, do que acontece no mundo que nós não podemos enxergar por ser um mundo espiritual, a Bíblia Sagrada está falando da realidade, uma vez que o nosso Deus não muda.
E como o nosso Deus não muda, também o mundo espiritual não muda, a não ser que em determinado momento da história, esse mundo espiritual ele tenha sido aprisionado, digamos assim, ou eliminado também a essa possibilidade pelo nosso Deus. Na introdução da lição, o autor ele vai destacar que os anjos eles estão presentes na Bíblia Sagrada desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Que isso é uma realidade, que isso não é algo utópico, algo que a gente imagina como uma lenda, como um conto de fadas. Não, é algo que de fato existe, não é? Então, os anjos eles estão presentes desde do princípio e estarão presentes até a consumação dos séculos, quando tudo se continuará no mundo espiritual, né? Toda a história terá continuidade no céu. Quanto ao seu número, eles são incontáveis. É impossível, inclusive a Bíblia não revela, a quantidade de anjos que existem, né? A quantidade de anjos que existem. Eles, na Bíblia Sagrada, se nós formos analisar, apareceram a muitas pessoas na história do povo de Deus, e em cada vez que eles apareceram, houveram missões específicas, não é? Houveram objetivos específicos, não são seres que agem no acaso, não é? Eles são seres subordinados e nós vamos falar acerca desse assunto. Também vamos falar, frisar que são seres reais e que continuam atuando na vida da igreja. Como eu falei, o mundo espiritual é uma realidade, não é? E se eles existem, eles trabalham ainda da mesma forma pela igreja do Senhor. No ponto 1, nós temos a definição dos anjos. Quem são os anjos? Então, o que nós precisamos saber sobre os anjos? Que os anjos foram criados por Deus, né? Assim como os seres humanos também foram criados. E o autor ele destaca algumas coisas sobre o termo anjo, né? Por sinal, uma definição bem interessante, quando ele diz assim: a palavra anjo chegou na nossa língua pelo latim, angelus, né? E aí um termo que foi transliterado do grego, né? A partir de um termo que foi transliterado do grego, angelos, né? Transliterar significa falar na nossa língua da forma como está escrito no idioma original, tá certo? Então, angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir no hebraico, o hebraico é malak, tá certo? Ou malak, né? Depende da forma aí como você fala, que significa, independente disso, mensageiro ou anjo. Então, na nossa cultura, quando nós falamos em anjo, em qualquer lugar do Brasil, seja em capitais, em grandes centros ou localidades mais interioranas, todo mundo sabe a que nós queremos nos referir, não é? Quando nós falamos sobre anjo, todo mundo sabe que se refere a seres do mundo espiritual que servem à igreja do Senhor, não é? Então, e ao próprio Deus, que serve ao próprio Deus e à igreja do Senhor, digamos assim. Então, quando nós vamos analisar em outras culturas, nós podemos ter uma amplitude, a possibilidade de ter uma amplitude acerca do conceito da palavra, do entendimento, digamos assim, da palavra angelos, tá certo? Por exemplo, na cultura grega e romana, por exemplo, particularmente no grego, o autor ele lembra que se usava angelos para um mensageiro ou um embaixador de assuntos humanos, tá certo? Alguém que fala ou age em nome daquele o qual enviou. Isso na cultura grega. Então foi essa palavra usada na Septuaginta para traduzir o termo hebraico malak, tá certo? Entre os romanos a ideia não era diferente dos gregos. Então, um mensageiro que cumpria a vontade daquele o qual enviou. Na Bíblia Sagrada, o termo malak, tá certo? Na cultura judaica, indica um ser celeste espiritual
dotado de poderes sobrenatural acima de qualquer humano. O que nós podemos ver, por exemplo, no Salmo 103, versículo 20, ou em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, eles pertencem à corte de Javé no céu, aonde louvam e servem o Deus Todo-Poderoso. Convém a gente nunca perder de vista que essa palavra também se aplica a mensageiros humanos, como nós citamos anteriormente. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, o nome Ageu, ou o profeta Ageu, ele foi chamado de Malaquiavé, ou que significa embaixador do Senhor, na versão Almeida Revista e Corrigida, ou o enviado do Senhor, na versão da tradução Almeida Revista e Atualizada. Por exemplo, outro exemplo do termo para os humanos é João Batista, João, aquele que batizava. O segundo ponto é interessante para nós falarmos acerca dos seres celestiais para servir. O objetivo do ponto 2, como nós falamos aqui, é explicar a natureza e o ofício dos anjos. Primeiro, a natureza dos anjos. Olha, eu vou enumerar aqui algumas características dos anjos, conforme a lição nos ensina, conforme o autor ele vai nos elencar, e que vão servir para o nosso aprendizado. Vou enumerar ponto a ponto, e isso pode ser feito pelo professor, por exemplo, numa apresentação de slides, ou num cartaz que ele venha a produzir para enriquecer a visualidade ou os visuais da sua aula. Primeiro, os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Lembre-se que se é espiritual, nós não podemos ver, nós não podemos tocar. Por exemplo, a Bíblia fala que o próprio Deus ele é espírito. Significa que nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar, Então, isso são características que nós sempre temos que ter em mente. Em relação aos anjos, os anjos são criaturas espirituais e, portanto, invisíveis aos seres humanos. A segunda coisa, eles são sobrenaturais e, como seres humanos, possuem natureza racional. O anjo pensa, o anjo ele raciocina, tá certo? Ele tem capacidade, ele é dotado de capacidade de raciocínio. Outra característica, nós já vimos aqui, são criaturas espirituais, portanto invisíveis aos seres humanos, são sobrenaturais e, como seres humanos, possuem a natureza racional. Terceira coisa, são em grandes multidões no céu, tá certo? O número incontável. A quarta coisa, como criaturas, não são autônomos nem independentes, não agem como tal e nunca recebem adoração. Veja que característica interessante, Vou repetir, como criaturas, ou seja, são criaturas de Deus, não são autônomos nem independentes, eles têm um Deus acima deles. Não agem como tal, eles não agem como seres independentes, eles têm missões específicas a cumprirem e nunca recebem adoração. Ou seja, em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos qualquer que seja o argumento que justifique a adoração a um anjo. A quinta coisa, a habitação deles é o céu. E como é o céu, eles veem sempre a face de Deus. Veem sempre a face do Pai, como você pode conferir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 10. E também outra característica, não possui corpo físico ou material. Aqui tem uma ressalva. Apesar de não ter corpo físico ou material, eles podem se apresentar. A Bíblia Sagrada dá respaldo através do seu contexto, eles podem se apresentar na forma humana, quando o autor chama aqui de manifestações angelofânicas, tá certo? Onde os anjos podem se apresentar em forma de humanos, em forma humana. São aparições que têm justificativa e respaldo bíblico, que aconteceu. Os anjos, outra característica interessante que nós podemos enumerar, é que eles são assexuados, Vale a pena lembrar isso, são assexuados.
não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte, tá certo? Eles não possuem sexo, eles não possuem desejos sexuais, eles não possuem capacidade de reprodução e também não estão sujeitos à morte, uma vez que o seu corpo é um corpo glorioso, não é? São seres angelicais. Em relação ao seu ofício, nós falamos da natureza, agora cabe-nos também, podemos ressaltar acerca do ofício. Não é possível, por exemplo, descrever, segundo o autor, todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. São muitas atividades que nós podemos descrever dos anjos. Mas para o aprendizado dos irmãos, para a escola bíblica dominical, cabe a gente saber que a Bíblia Sagrada, ela mostra a atuação deles em diversas esferas, digamos, no céu e na terra. Vamos lembrar alguma? Por exemplo, uma das atividades principais dos anjos é louvar e glorificar a Deus. Isso tem respaldo bíblico, por exemplo, no Salmo 148, versículo 2, e também em Apocalipse 7, versículo 11 e 12. Os anjos possuem diversas atividades na terra e no céu. Nós vamos descrever algumas. Por exemplo, louvar a Deus. Eles executam obras a favor de homens e mulheres, não é? Para socorrer e ajudar nas diversas dificuldades. E são eles que levam os salvos ao lar eterno. Uma questão interessante, irmãos, essa aqui, ó. Eles executam obras em favor de homens e mulheres que são tementes a Deus, não é? Homens e mulheres de Deus. Então, nós podemos destacar também nessa questão da função dos anjos, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. É muito importante sabermos disso. Por exemplo, que a participação dos anjos na história de Jesus, elas podem ser destacadas antes, inclusive, do nascimento de Jesus. Aqui tem um detalhe que eu ouvi essa semana, é que Jesus nasceu quando o anjo anunciou, após o anúncio do anjo. Vale a pena lembrar que Jesus, ele é eterno, Jesus é Deus. Ele tem atributos de Deus, e um dos atributos é a eternidade, não é? Jesus é eterno. Então, Jesus, ele não foi criado, porque o anjo anunciou que ele seria criado. O Verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo, que é Deus, não é? Pois ele possui os mesmos atributos de Deus, ele fez-se homem a partir daquele momento, depois que o anjo anunciou que ele nasceria como homem, não é? Maria teria um filho, e esse filho seria o Salvador, conforme está escrito na leitura bíblica que nós fizemos dessa lição, que daqui a pouco eu vou voltar para comentar algumas coisas. Então, a participação já começa antes do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel, conforme está na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, você pode encontrar esse contexto, ele anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois, não é, o nascimento de Jesus a Maria, não é, o anjo Gabriel. Os anjos, eles assistiram Jesus durante todo o seu ministério terreno. Você tem, digamos, nós temos vários respaldos baseando-se nos evangelhos e em algumas outras passagens da Bíblia Sagrada que dão respaldo a dizermos que os anjos assistiram Jesus durante todo o seu ministério. Por exemplo, cita um exemplo aí, vou citar. Vamos supor, na tentação de Jesus no deserto. Você vê que ao final da tentação, os anjos o serviram, não é? Então você tem a presença dos anjos no ministério de Jesus. E eu poderia citar outras passagens. Por exemplo, na tentação do deserto, que eu já citei, na agonia do Getsemane, na ressurreição e na sua ascensão aos céus. Vocês lembram, quer ver um exemplo de um anjo como uma tipificação? O anjo como ser humano, nessa passagem da ascensão de Jesus. Varões galileus, o que vocês estão olhando, esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Não é interessante? Alguém chegou lá e falou.
A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, foi levado aos céus, alturas, e foi recebido pelos anjos. Não é interessante isso? Muito interessante para nós respaldarmos a participação dos anjos no ministério de Jesus. Agora, tem outro ponto interessantíssimo aqui para nós comentarmos com os irmãos. O ponto 3 é onde o autor ele elenca a ordem hierárquica dos anjos. A primeira coisa que o autor faz é citar que a Bíblia menciona, não é? A Bíblia ela vai mencionar categorias angelicais sem apresentar, por exemplo, detalhes da sua natureza. Primeiro ponto diz assim: as hierarquias angelicais. Aí o autor ele começa fazendo o seguinte comentário. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias, segundo o autor, e ele dá as referências. Por exemplo, Colossenses 1:16, onde o apóstolo Paulo cita tronos e dominações, principados e potestades. Algumas, digamos assim, o consenso doutrinário, teológico, eles vão acreditar, eles vão chegar à conclusão, digamos, esse seria o melhor termo, que esses tronos e dominações, principados e potestades, se referem à hierarquia, à classificação angelical. Por exemplo, o autor ele vai fazer assim o seguinte comentário. Alguns acham que a primeira dupla, ou seja, os tronos e dominações, sejam a referência às coisas visíveis, e os principados e potestades a coisas invisíveis, não é? Então ele faz o seguinte comentário: uma tentativa sem sucesso. Os anjos estão localizados no céu, mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres angelicais. E ele também faz a questão de ressaltar o seguinte, a maioria dos expositores do Novo Testamento também reconhece o termo trono, nesse contexto, como classificação angelical. Né? As dominações se referem aos poderes celestes. Quanto aos serafins e querubins, são outras categorias, são duas categorias de anjo, que a Bíblia ela vai revelar algo mais. Nós sabemos que não vai revelar todas as coisas, mas a Bíblia nos dá algumas mais informações acerca de querubins e serafins. Por exemplo, os serafins são criaturas sobrenaturais que estão associados à glória de Deus e representam a presença, a grandeza e a majestade divina. Né? Então, tá aí os serafins, criaturas sobrenaturais, que estão associados à glorificação de Deus. Representam a presença, onde Deus está, a presença dos serafins, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Não é? Então, nós temos bases bíblicas, por exemplo, Isaías capítulo 6, versículo 2, que vai nos relatar acerca dessas verdades também. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, né, o qual habita entre os querubins. Por exemplo, 1 Samuel 4:4, eles são representados como criaturas aladas, que, por exemplo, foram colocadas no propiciatório da arca do concerto. Não é? Os arcanjos, o termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia, tá certo? Como voz de arcanjo, em 1 Tessalonicenses 4,16, e mais o arcanjo Miguel, né, quando contendia, lá em Judas capítulo 9. Os tratados de teologia, o autor relata, eles costumam incluir Gabriel como arcanjo, né? Como arcanjo. Miguel e Gabriel são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, aqui cabe ressaltar, significa quem é semelhante a Deus. Uma pergunta, não é? Quem é semelhante a Deus? O arcanjo Miguel, né? Quem é semelhante a Deus? E Gabriel, que significa varão de Deus, certo? Então são as traduções, são os únicos anjos que a Bíblia Sagrada menciona. Tem algumas crenças aí que eu já vi,
onde os líderes, não é, dessas crenças, dessas religiões, eles pregam a existência de outros anjos, né, que a Bíblia Sagrada não menciona. Aqui eu quero deixar uma observação. Se a Bíblia Sagrada não menciona, nós não temos obrigação de crer. Lembrem-se que a regra e prática para a nossa vida é a Bíblia Sagrada. E é de lá que nós extraímos coisas para aplicar em nossa vida. E não podemos nos embaraçar com coisas que a Bíblia Sagrada não cita. Tá certo? Então, as Escrituras, elas revelam ainda existir outros seres com a mesma natureza de Miguel, de Gabriel, que são anjos, né? São arcanjos, conforme a Bíblia Sagrada e a tradição teológica ela atribui. Por exemplo, está lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, onde diz assim, ó: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, né? Um dos primeiros príncipes. O versículo diz: ele veio para ajudar-me, eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Né? Um dos primeiros príncipes dá respaldo a gente dizer que existiram outros, né, semelhantes a Miguel, outros com a mesma natureza que Miguel. É interessante quando a gente olha a Bíblia assim nos detalhes, né? São coisas que não existem, que não estão explícitas, assim, que, digamos, não é que não esteja explícita, é que não é de fácil dedução. Por exemplo, uma vez eu participei de um estudo bíblico com um pastor, ao qual eu tenho muita admiração, onde ele me convidou para ensinar com ele acerca do princípio. E eu disse, primeiro, quem sou eu para dar um estudo junto com o senhor? Segundo, o que o senhor quer que eu fale do princípio? Porque ele é, aliás, uma sumidade quando o assunto é Antigo Testamento. Ele disse, o que você sabe do princípio? E eu comecei a citar desde o Gênesis primeiro. Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia e tal. O Espírito parava a face do abismo. E ele disse, pronto, é isso que eu quero que você ensine. Ensine todo o livro do Gênesis nesse sentido. Como você gosta de fazer, extraindo da Bíblia ali verdades. Eu disse, e o senhor, o que é que o senhor vai falar? Aí ele disse, eu vou falar de antes do princípio. Ou seja, no princípio tinha isso. Mas tem detalhes, por exemplo, na Bíblia Sagrada, como esse aqui. Miguel, um dos primeiros príncipes. Significa que houveram outros príncipes, que a Bíblia Sagrada não revela. Não é isso apenas curiosidades bíblicas. Mas que no nosso estudo dos anjos, por exemplo, nos enriquece no sentido de sabermos que houveram outros oficiais de Deus, outros anjos que estavam no comando, né, que foram criados. Mas nós não sabemos quem são, quantos são, e ao que tudo parece, não vai acrescentar na nossa vida de fé, na nossa crença em Deus, uma vez que a Bíblia Sagrada não revela. Certo? Acerca do arcanjo Miguel. Então, aqui é importante nós lembrarmos o objetivo e frisarmos para os irmãos que o objetivo aqui é destacar a relação de Jesus com os anjos, tomando por base o arcanjo Miguel. Então, o que nós temos é que o ministério dos anjos em relação a Jesus, conforme nós já falamos, ele vem desde o princípio do seu nascimento e vai até a sua ascensão ao céu. Não é? Miguel é o anjo que se inclui também nesse ministério, em alguns momentos notórios, não é? Que estão lá descritos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, vamos começar a falar da identidade de Miguel. O que a Bíblia fala? A Escritura fala muito pouco acerca desse anjo, apesar de citar o seu nome. Não é? Então, o seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipe, né? Arcanjo, está lá em Judas 9, e combatente contra Satanás e seus anjos. Alguns grupos religiosos, preste bem atenção, ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Então isso é um pensamento assustador, chega a ser assustador. Mas nós temos que tomar cuidado, porque se a Bíblia Sagrada não for a nossa base, nós vamos cair na adoração ao arcanjo Miguel.
Você vê que ele vem lá e anuncia a vinda do Messias. Ele será chamado assim. Por exemplo, a Bíblia diz do anúncio da vinda do Messias a Maria. Isso é uma questão bem interessante. Por exemplo, o que nos chama a atenção? Por que isso nos surpreende? É porque vamos pegar a nossa crença. Eu não vou pegar dos outros agora não, vou pegar a nossa. Nós cremos na Trindade. É um dos pontos da nossa base de fé. Nós cremos em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como pessoas distintas. Nós cremos na Trindade. E como é que nós que cremos na Trindade, nós vamos confundir o Criador com a criatura? Nós cremos que Deus é um só e que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que os anjos são criaturas do Criador. Jesus já estava, e o Espírito Santo também, com Deus, desde o princípio da criação de todas as coisas. E a gente encontra isso na Bíblia Sagrada desde os primeiros versículos do Gênesis. Então, como é que nós vamos confundir os anjos, arcanjos, independente da natureza, da hierarquia? Como que nós vamos confundir a criatura com o Criador? Não é? Então, é uma coisa assim impensável. É um assunto básico da Bíblia Sagrada e da nossa crença. Tá certo? Então, cuidado, irmãos, para não cair nisso daí. Tem aí, alguns louvores que falam acerca disso, tá certo? Que reverenciam, por exemplo, o Arcanjo Miguel. Cuidado, irmãos. Eu falei um exemplo outro dia, e algumas pessoas riram, porque eu falei em uma igreja, durante um estudo bíblico, eu disse que na frente de um determinado local, havia como aqueles bonecos de posto, que enche e que fica com os braços balançando. E as pessoas passavam por baixo daquele boneco que estava na entrada de um determinado local. E eu parei o carro e fui ver o que estava acontecendo, porque como eles entoavam louvores que nós ouvimos na igreja, então eu digo, deve ser alguma coisa de igreja. Aí eu fui olhar e disseram, não, é que as pessoas saem do templo por uma porta e passam por baixo das pernas do Arcanjo Miguel para receber a vitória. Cuidado, irmãos. Nós não cremos, tá certo? Na criatura, não podemos confundir, aliás, a criatura com o Criador. Criador, ele deve ser reverenciado. A criatura, apesar de ter as suas missões e serem dignas de respeito, mas elas não são dignas de adoração. A Ele toda a honra, a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tá certo? E para concluir, uma diferença abissal, que é o segundo ponto, onde o autor ele diz assim, não é verdade que Jesus Cristo seja o mesmo Arcanjo Miguel, pois há uma diferença muito grande entre ambos. Quer ver uma coisa? Eu vou tentar falar algumas. Jesus é o Criador, tá certo? Jesus é Deus, o Criador e transcendente. Miguel é anjo, portanto ele é criatura. Jesus, ele é adorado até pelos anjos. Ser adorado até pelos anjos, isso inclui o Arcanjo Miguel, logicamente. Sendo anjo, ele não pode ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores. Miguel é príncipe, tá certo? Miguel ele está no grupo dos príncipes. Jesus é o Senhor, general dos generais. Não se deve, portanto, confundir Criador com criatura. Agora eu vou ler a conclusão. Aliás, antes de ler a conclusão, eu quero fazer algumas citações. É que o texto que nós lemos, que é o momento onde, em Lucas capítulo 1, do 26 ao 35, que é onde o anjo Gabriel, ele é enviado por Deus, preste bem atenção, ele é enviado por Deus com uma missão específica. Eu diria que esse texto ele resume toda a lição, porque você vai ver aqui, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Ou seja, ele é subordinado a Deus. Deus deu uma missão para ele, e ele foi lá para cumprir aquela missão. Ele não estava passeando por aí, e alguém disse assim, Gabriel, desce aqui. Não. Ele estava numa missão específica. Deus enviou ele
a um local específico, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E a Bíblia diz, a uma virgem, não é? Enviou um local específico, a uma pessoa específica, não é? Que era a virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E aí a Bíblia diz que o anjo foi lá e cumpriu a sua missão. Ele foi enviado para cumprir a missão e ele cumpriu. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí a Bíblia vai relatar todo o diálogo, Maria se turbou, tá certo? E você vai ver aqui, ó, toda a questão do anjo ter sido enviado, não é? Da forma como iria acontecer. Você vê que ele vai lá com uma missão específica, ele cumpre a missão, ele não perde o foco, e a gente poderia falar várias coisas aqui, baseado simplesmente nesse texto. Não é? No texto da lição a gente pode ministrar toda a lição. A conclusão do autor diz assim, a Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos, e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco nós sabemos a respeito de quem eles são e do que eles fazem. Né? A Bíblia fala momentos específicos, onde eles foram enviados e eles cumpriram missões específicas. A diferença entre os anjos e os humanos está, entre outras coisas, nós podemos citar, por exemplo, que eles são assexuados e Deus nos deu a capacidade reprodutiva. Não é? Quando criou o ser humano, criou um casal que geraria outros da mesma espécie. Com detalhe, os anjos não se reproduzem. Essa frase tem endereço e objetivo certo. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Se Jesus não voltar, nós vamos comentar a terceira lição, onde fala da natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Uma boa aula para você. Amém.